Bom, olá pessoal, vamos voltar lá, né? Estamos no tópico 11.5, coordenadas e medidas, tá certo? Então vamos falar mais rigorosamente sobre o que está acontecendo lá na métrica de Schwarzschild. Bom, vamos falar de valores físicos e aparentes. Bom, os termos mudam um pouquinho conforme você vai mudando de livro, né? Quer dizer, tem livro que ele fala assim, valor físico e valor aparente, ou valor próprio versus valor coordenado. Por exemplo, tempo próprio versus tempo coordenado. Ou tempo físico versus tempo aparente. São os termos que existem na praça aí. Tá ok? Então vamos lá. Essa anotação 6.4.1 é porque eu peguei do PDF que eu escrevi para vocês, né, que está lá no meu livrinho. Certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar com o elemento de linha de Schwarzschild. Aqui eu vou mudar um pouco a assinatura da métrica para menos, mais, né? Porque aí eu tenho mais sinais de mais do que de menos, tá certo? Fica um pouquinho melhor para a gente trabalhar aí. Então esse elemento de linha mostra uma clara deformação entre as medidas de distância e tempo se comparadas ao espaço-tempo plano. Claro que, como nós vimos, devido a esses termos não nulos de deformação, né? 1 menos 2m sobre r, que aparece aqui multiplicando o tempo aparente e a coordenada radial aparente, tá certo? Bom, quando eu estava lá no espaço-tempo plano de Minkowski, não havia essa distinção, né, entre os valores físicos e aparentes, porque você não tinha nenhum coeficiente de deformação aqui, de curvatura, né, relacionados à curvatura do espaço-tempo. Né. Aqui eu tenho um elemento de linha do espaço-tempo de Minkowski em coordenadas esféricas, né? Tá certo? Então aqui nada muda. Aqui a distância física radial dr é a raiz de g11 dr ao quadrado. Eu tiro a raiz disso daí, mas como o g11 que aparece aqui evidentemente é 1, então não muda nada. Então a distância física aqui bate com a aparente. E o intervalo de tempo físico também bate com a aparente, né? Que o g00 é menos 1, vezes o menos lá. Então isso faz com que o intervalo de tempo próprio coincida com o intervalo de tempo coordenado. Ou o intervalo de tempo físico coincida com o intervalo de tempo aparente. Ok? Só que na métrica de Schwarzschild, como nós vimos, tudo muda, né? O G11 depende de R e o G00 também, não é? Então, inserindo esses elementos aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma definição nova que relaciona o intervalo de tempo próprio com o intervalo de tempo aparente, né? É só calcular qual é o intervalo de tempo que passa entre dois eventos na mesma posição radial, né? Esses eventos eles estão, por exemplo, eu tenho uma luz de uma lâmpada, né, que acende na mesma coordenada radial. Então dr é 0, tá certo? Quer dizer, eu tenho uma lâmpada aqui, eu seguro ela, eu estou perto da superfície de um buraco negro, situação idealizada, acendo essa lâmpada e não muda ela de posição. Então dr é 0. Então o que vai acontecer? Eu meço no meu sistema de referência o intervalo de tempo dt, chama dtal, né? Essa letra grega aqui é tal. Eu quero saber qual que é a relação entre esse intervalo de tempo em que eu liguei a lâmpada e desliguei, como visto, né, por um observador que está muito afastado. Então eu vou ter que corrigir por esse fator aqui, raiz quadrada de 1 menos 2m sobre r, onde r é minha distância também aparente, né, da fonte, tá certo? Dessa massa aí. Então o primeiro ponto importante a reforçar aqui é o seguinte: as medidas físicas dependem da localização relativa. Um observador remoto em r igual a infinito e 1 em r não concordam com as medidas de espaço e tempo. Ou seja, se eles medirem intervalos de distância e intervalos de tempo para os mesmos eventos, eu vou ter que tomar muito cuidado.
não só como problema de sincronização, né? Existe um tempo finito para um sinal atingir outra localização, como ao longo do percurso, um sinal de luz, ele vai avermelhar, ele vai perder energia para o campo gravitacional, e ele vai chegar com pouca intensidade ao observador que estiver afastado. Isso é muito perigoso, porque se um emissor de luz estiver muito próximo da superfície de um objeto muito compacto e mandar um sinal de luz, para o observador que estiver muitíssimo afastado, esse sinal vai caminhando pelo posto de potencial gravitacional, perde energia e chega lá na posição do observador afastado com pouquíssima energia. Se essa energia desse grão de luz, desse fóton, estiver abaixo do limiar de detecção de um instrumento físico que detecta a luz, de repente ele não recebe nenhum sinal, porque está abaixo do limiar de detecção, tá certo? Então, tudo isso mais para frente vocês vão ver quando vocês estudarem com os demais professores da disciplina, cosmologia, redshift e coisa e tal, né? Essas coisas estão intimamente relacionadas, tá ok? Então, o primeiro efeito que aparece ao estudar a métrica de Schwarzschild é a dilatação gravitacional do tempo. Então, para eventos que estão localizados na mesma posição R, né? Portanto dr igual a zero, o intervalo de tempo próprio e o aparente estão relacionados por esse fator, que é a raiz de 1 menos 2m sobre R. Então, se eu passar essa raiz para o lado de lá, o intervalo de tempo medido de acordo com o relógio de um observador afastado é o intervalo de tempo para esses mesmos eventos, tá certo? Que aconteceram perto do objeto compactado, dividido por essa raiz. Isso quer dizer que esses intervalos de tempo vão ser muito diferentes. O dt sempre vai ser muito maior do que o dtal. Por isso é chamado dilatação gravitacional do tempo, porque é a origem gravitacional. O quanto isso vai ser dilatado, digamos assim, é óbvio que vai depender dessa combinação do quanto esse sujeito aqui está próximo da massa compactada. Se for por exemplo, perto da superfície de uma estrela de nêutrons, um buraco negro, coisa e tal. Mas acontece o efeito. Mesmo no nosso planeta, esse efeito é mensurável. Se você levar em conta o GPS, né, que é o Sistema de Posicionamento Global, os satélites levam em conta dos seus códigos, né, os engenheiros colocaram esses efeitos aqui de dilatação gravitacional do tempo, né, descritos pela relatividade geral, fizeram expansões ali em séries de Taylor, porque eles já sabem de antemão que o campo gravitacional da Terra não é tão forte se comparado com um buraco negro, mas o efeito é mensurável, porque como a luz ela viaja a uma enorme velocidade e os instrumentos eletrônicos têm precisão de milissegundos, esse efeito é muito importante. E os efeitos devido ao movimento dos objetos também é importante. Então no GPS eles colocaram tudo lá. Eles colocaram o efeito combinado da dilatação gravitacional do tempo, mais os efeitos de movimento dos objetos. Então, para aplicações militares, isso é muito importante. Um míssil que vai querer acertar um objeto lá, ele vai ser rastreado pelos satélites no espaço. Em milissegundos já faz toda uma diferença entre ele acertar um alvo ou errar, porque em milissegundos o míssil ele percorre o sinal luminoso, né, ele percorre uma distância razoável, e isso impacta nas medidas e na precisão dos seus alvos, tá certo? Então o GPS é muito importante, ele leva em conta esses efeitos aí, tá ok? Então se nós quisermos observar em termos daquele paraboloide de Flan, né, que foi discutido na aula anterior, eu tenho aqui, para o espaço é assintoticamente plano, se longe do objeto, tá ok? Então as medidas dr e ds são praticamente coincidentes. Mas o espaço é fortemente curvo perto do objeto. Então a medida de distância coordenada é diferente da física, é menor. E os intervalos de tempo são maiores, são mais dilatados.
Então, como moral da história, o que a gente conclui? A comparação entre o tempo aparente e o tempo físico permite-nos concluir que os relógios correm mais lentamente próximos de um buraco negro se comparados a um relógio localizado no infinito, desde que ambos os relógios estejam a medir o intervalo de tempo entre os mesmos eventos, tá certo? Eu tenho lá dois eventos próximos ali do objeto e um observador afastado que está querendo saber qual é o intervalo de tempo que ele mede no seu sistema de referência entre esses mesmos eventos aí. Então, por exemplo, eu tenho lá uma luz que eu acendo aqui perto da superfície do buraco negro, acendo a luz, espero 5 minutos e apago essa luz. No meu sistema de referência, esse intervalo de tempo foi 5 minutos. Para quem está afastado, esse intervalo de tempo para esses mesmos eventos é muito maior. O quão maior, evidentemente, vai depender desse dt aqui e, como vocês viram, da raiz de 1 menos 2m sobre r, ou seja, do quão relativamente eu estou próximo da superfície do objeto compactado, seja uma estrela de nêutrons, um buraco negro, não importa. Tá legal, pessoal? Então, na próxima videoaula, nós vamos abordar mais uma aplicaçãozinha devido à curvatura do espaço-tempo. Ok? Obrigado pela atenção nessa aula aqui.